Fechou. Beleza. Olá, eu sou Ian Sericato e estamos aqui hoje para mais um BWcast. Esse programa faz parte da nossa missão como agentes da transformação digital, que é impulsionar grandes histórias de sucesso no segmento joalheiro no mercado digital. E hoje estou aqui para esse episódio recebendo duas grandes referências nesse mercado, a dupla Guilhermes. Dois Guilhermes. Dois Guilhermes para esse grande podcast. Guilherme da Selena Joias, Guilherme Moura da RG Pulse. Sejam bem-vindos para falar um pouquinho mais desse mercado que cada vez mais está crescendo e não só aqui em Limeira, né, mas em todo o Brasil. A gente sabe que esse mercado joalheiro, ele abastece o mundo inteiro. Guilherme, seja bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar. Muito prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado. Meu nome é Guilherme, sou proprietário da Selena Semijoias. Bem-vindo. Obrigado. Guilherme Moura. Boa. Então, sócio fundador da RG Pulse, né? Somos uma assessoria em sistema de vendas. Então, olhamos para marketing comercial e pós-venda. E obrigado pelo convite. Longa data de parceria com a BW. E, obviamente, com o Gui aqui também da Selena, né? Que são grandes, são parceiros também, Somos né? parceiros. Parceiros. Quando a gente fala, né, pessoal, desse mercado joalheiro, a gente sabe que ele vem passando por várias transformações. E acho que antes da gente falar um pouquinho do mercado digital como um todo, é importante trazer um pouco mais essa visão de como está o mercado, de fato, de joias. A gente sabe que ele vem passando não só o mercado joalheiro, mas o mercado como um todo por incertezas, mas principalmente o mercado de joias por transformações. Alta do ouro, da prata, e a própria mudança do digital, a própria mudança de comportamento impacta também nesses índices. Gui, eu queria entender, fazer a pergunta diretamente para ti no primeiro momento, como que a Selena tem se posicionado, preparado e agido com essas mudanças de ouro nos últimos tempos? A questão do ouro tem sido o maior desafio nos últimos anos do nosso setor. A gente já viu essa alta do ouro um pouco na pandemia, só que agora foi, como assim, o valor já estava alto, agora o impacto foi maior ainda. Então, a gente, aos poucos, foi diminuindo as peças, procurando peças mais leves, que se encaixassem melhor na galvanoplastia, né? Que tenha um custo bom. E pra gente não perder margem, né? Que é algo muito importante. Hum. Manter sempre tendência, novos Sempre lançamentos, tendência, mas mas sempre procurando sim. por um custo mais baixo, né? Pra não impactar tanto na venda final. Uhum. E eu acho que tem um ponto importante, né? Que, na verdade, essa busca por eficiência, ela não tá relacionada só à redução de custo, mas até a própria absorção do mercado, né? Porque a alta do ouro, se tu for repassar isso, o mercado não absorve, Não, absorve. né? Com certeza. Então, não é algo que a gente, né? E aí, quando eu coloco a gente é porque a gente tá muito no meio, mas a gente quer fazer, tipo, reduzir para o consumidor, mas é porque o consumidor não consegue absorver essa alta, né? E principalmente não só alta, mas volatilidade mesmo, né? Uhum. Então, um mês tá alto, outro mês tá baixo, semana sobe, semana desce. Isso que é o maior problema, eu acho. Exatamente. Tem sido um grande desafio e a gente tenta diminuir a margem, negociar com o fornecedor e Uhum. a gente vai driblando aí essa situação e tem que ter resiliência, né? Tem Sim. que. Isso, Gui, desde quando vocês começaram essa jornada, não só do digital, do negócio de vocês de fato, né? Esse ano aqui, aí tu pode-se dizer que foi um ano realmente mais desafiador, talvez o início do ano, por conta dessa alta do ouro, ou já vinha antes, né, também impactando o negócio? Desde o ano passado. Uhum. Esse ano tem se agravado um pouco ali com outras atenções, né? Com outros problemas também no cenário, mas desde o ano passado a alta do ouro já vem impactando bastante. Sim. Então a gente já tá desde o ano passado tentando driblar isso aí. Tentamos conscientizar também nossas clientes e vendedoras que às vezes elas não acompanham o valor do ouro e a gente tem que passar isso para elas também, né? De uma forma. Para entender por que tá subindo tanto a mercadoria. Sim. E isso muitas vezes quando a gente olha, né, somente para essa alta, né, a gente coloca até um peso em cima da agência de entregar um resultado, de olhar somente lá a ponta final, né, Sim. que é a venda. Mas para realmente a agência entregar um trabalho, tem todo um trabalho de construção, né, Gui, que a gente precisa olhar desde o marketing, do comercial. Como que a RG dentro desse movimento também tem lidado com isso? O que a gente vê, né? A gente enxerga que
hã, sempre o comportamento do cliente é o que modela todo o resto. E não o contrário, né, não é a empresa que se adapta e transforma o mercado, na verdade é o mercado que Uhum. muda comportamento e as empresas se adaptam. Então quando a gente olha para o modelo, principalmente de agência tradicional, a gente tá olhando para um modelo que olha única e exclusivamente pra parte de marketing, Uhum. né, e quando a gente fala de marketing é quanto que eu gasto ou eu invisto de dinheiro em fontes e canais que fazem a minha marca ser conhecida e que fazem as pessoas terem interesse em comprar o meu produto, né. Então, quando a gente olha pra isso, o marketing, na verdade, ele não vende, ele só traz demanda qualificada. Esse é o grande papel de marketing. E aí, quando a gente fala de RG e como eu tenho um histórico muito de processo, vindo de Dell, multinacional, é a gente conseguir desenhar isso em 3 vertentes diferentes. Então, como que eu trago essa demanda e quanto que eu invisto pra trazer essa demanda qualificada? Como que a gente converte essa demanda quando ela chega, né, então a gente tem, hã, uma venda no WhatsApp, uma venda no direct, uma venda no próprio e-commerce, né, uma venda via representante. Então tem vários canais comerciais que a gente olha e aí tenta otimizar eles, porque às vezes a gente sabe que um canal converte mais que o outro, enfim. E aí depois a gente tem a parte pós-venda, né, que é como que eu deixo quem tá dentro da minha base, me rendendo por mais tempo e mais dinheiro e cada vez mais. Então o que eu vejo do mercado e o que eu noto de quais são as empresas que estão conseguindo driblar esse caminho, são as empresas que começaram a enxergar nesse formato e saber: "Pô, aqui não adianta eu botar tanto dinheiro nesse canal. Na verdade, tem que diminuir dinheiro desse canal, trabalhar melhor minha base ou a forma como eu converto, pra me sobrar mais dinheiro pra eu colocar mais dinheiro em marketing". Então, na verdade, é um ciclo, né. Se um desses 3 pilares não tá funcionando como deveria, no fim do dia o que paga é o lucro. Então diminui o lucro, né. Eu não sou eficiente em marketing, é mais dinheiro. Eu não sou eficiente comercial, é taxa ruim, eu preciso trazer mais demanda pra fechar. Uhum. E se eu não trabalhar a base, eu tenho que investir mais em marketing pra compensar o que eu não tô vendendo interno. Então, no fim, é um grande ciclo de 3 pilares que quem não está olhando pra isso e não tá se profissionalizando, pelo menos tendo essa visão, tá passando muito trabalho. E aí, claro, aí isso eu tô falando isso de aumento de receita e lucro, né. Uhum. Eu não tô olhando pra produto nesse caso, né. E quando a gente fala, até comentou da última linha, né, que é a questão do lucro, né, a gente estava agora nos bastidores falando um pouco de marketplace. Uhum. Querendo ou não, depois eu quero que tu fale um pouquinho mais desse ano de incertezas, né, que vocês comentem um pouco mais dos desafios, mas quando a gente fala de lucro, a gente sabe que muitas empresas dependem num único canal, que é vender por marketplace. Funciona, Da não, escala. né, dá escala, excelente. Mas num ano de incertezas, que eu tenho já várias taxas agregadas, né, vamos colocar aí de 25 a 30% no mínimo, Média, né. em média, e o meu único canal de venda é o marketplace. Uhum. Como lidar com isso, Gui? O que que fazer diferente, cara? Então, na verdade, é aquilo, né, entendendo que a gente tem e aí o marketplace, qual que é o grande lance, né? O marketplace é os 30% que ele te cobra, no fim do dia é o tráfego que ele traz para dentro dele, Uhum. e ele tem um comercial, que é o e-commerce dele, que converte bem, tem um nome, tá tudo certo. Como é que a gente dribla isso, né? Eu acho que é primeiro entender que o marketplace é um canal de escala, mas é entender o que que eu quero escalar ali dentro. E qual o contexto da empresa. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que está começando, que tenho profundidade de produto e eu vou colocar no marketplace para ganhar mercado. Mas beleza, o que que tem que saber? Tu vai ganhar mercado sem margem. É ganhar mercado, né? E aí, ganhando mercado como é que eu faço quem tá comprando, comprar de novo, mas daí não do marketplace, mas comigo. Uma margem maior e mais Uhum. ajustada, né? Então, jogar todos as estratégias pra dentro do marketplace é algo muito arriscado, porque no fim do dia tu tá construindo um prédio em cima de algo que não é teu. E dado o momento, que tu não sabe quando, isso pode mudar da noite pro dia. Agora o marketplace subiu pra 40% que ele vai te cobrar. Então começa a te espremer cada vez mais, porque tu tá num terreno que tu paga cada vez mais caro. Então, o grande segredo é como que eu abro mais canais, obviamente entendendo o porquê que eu tô abrindo e quais que eu tô abrindo, pra conseguir, beleza, eu tenho 10% que vem num canal de tráfego pago próprio, mídia paga. Eu tenho X% que vem de orgânico. Eu tenho outros Y% que vem de um grupo de WhatsApp, comunidade, enfim. Eu tenho mais tantos por cento que vem do influenciador. Ou seja, se chega a dar algum problema dentro de algum canal, a gente tem outros canais que compensam, né? Mas eu vejo o marketplace sendo usado pra alguns fins muito específicos, né? Ganho de mercado, sem margem, queima de estoque, Uhum. gerar fluxo de caixa vendendo estoque mais rápido, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, né, Gui, com
a gente hoje tem acesso a muita informação. E aí, a partir do momento que a gente tem acesso a muita informação, a gente tem muito influencer no mercado Hum. que gosta de posicionar o que tá vendendo. E aí, vai todo mundo pro TikTok que vai vender. Vai todo mundo pro Mercado Livre, vai todo mundo pra Shopee. Deve ir, deve, mas com estratégia e inteligência. Se tu for só por ir, porque estão te dizendo que tem que ir pra lá, Por moda, né? é o maior problema de todos, até porque, assim, via de regra, hã, o assunto e o tema, ele gera a venda. E aí gera a venda geralmente de uma mentoria, de uma consultoria, né, mas não a venda de um produto que vai deixar a tua empresa saudável. Então tem que ter um pouco de cuidado quem tu acompanha, o que que essas pessoas estão dizendo, porque às vezes elas estão dizendo por interesse próprio e não por benefício de quem tá assistindo, né. Uhum. Perfeito. E até para quem está assistindo, quanto a esse conteúdo, quando a gente fala de marketplaces, vender online é vender com múltiplos canais de venda. A BW hoje ela integra com o Mercado Livre, com o TikTok Shop, com o Magazine Luiza, com a própria Shopee. São excelentes canais de venda, mas tu não pode depender somente de um canal online. Se tu quiser mais informações de como tu pode vender através do marketplace, é só clicar depois aqui no link e falar com o nosso time. E aí, falando dessa questão Gui, de marketplaces, quando eu te falo em marketplace, no mercado de atacado, que é o mercado que vende representante, que é o mercado mais tradicional, que é o mercado que, quando a gente olha para trás, vender online no atacado já era um grande desafio. Ainda é, a gente sabe que é um movimento que muitas indústrias estão buscando, de fato, vender no digital, mas elas acabam concorrendo diretamente com esses grandes players. E quando a gente faz um comparativo bem simples com o atacado, eu costumo comentar nas conversas, a gente fala de pedido mínimo de 3.000, R$ 3.500, e hoje vendendo digital, esse mercado mudou muito. Como que hoje vocês, como atacadistas, têm se posicionado no digital quando a gente fala de pedido mínimo, de posicionamento em geral? Essa questão do pedido mínimo tem mudado muito nos últimos anos, né? A gente vê até na questão de fornecedores nossos, que diminuiu muito. Hoje, atualmente, nós temos o pedido mínimo de R$ 500 e recompra sem mínimo. Então, hoje é um atrativo para as nossas vendedoras, né? Para elas repor, sem aquela preocupação, né? Eu tenho que atingir tanto para conseguir atender a cliente final. Uhum. E o mercado num todo tem feito isso. Eh, os consumidores estão mais exigentes e era o contrário antes. Antes era o fornecedor que era exigente. Uhum. Então, tá tendo um movimento inverso aí no caso. E tu, dentro desse movimento que tu percebe que isso é muito por conta do crescimento do digital como um todo, dessa mudança do mercado que o produto tem que estar sempre sendo mais rápido, um lançamento hoje acontece a cada quanto tempo? Na nossa empresa, nós lançamos peças normalmente de 15 em 15 dias. Porque o mercado muda muito rápido, as tendências. Então a gente tenta sempre ter variedade, novidades, para atender a demanda aí do consumidor final, né? Que sempre tá Sim, mudando muito. É. quem diria, né? Eu falo, a galera fala muito no mercado que, hoje, se a nossa empresa fizer o básico bem feito, a gente é competitivo e consegue avançar. Eu tenho até escrito no quadro atrás, da minha sala, "O básico bem feito de qual ano?". Uhum, Porque o básico bem feito de 2 anos atrás é diferente do básico bem feito de hoje, né. O básico bem feito é, obviamente a operação, mas o básico é o que o mercado tá fazendo, né, e o bem feito é o que o cliente exige. Então, de novo, né, quando a gente olha pra essa questão em mudança comportamental, ela sempre tem alguns pontos que tu consegue analisar mudança de comportamento histórico. Então, como que era no passado? No passado era muito difícil tu ter acesso a um fornecedor, uhum. né, não tinha internet, não tinha posicionamento, pra tu achar uma lista de fornecedores, tu tinha que ter alguém muito próximo ou alguém que já estava no mercado que falava assim: "Cara, eu vou te trazer nos fornecedores que eu compro pra tu montar tua estrutura". Hoje tu bota no Google fornecedor de qualquer coisa, Uhum. aparece ali direto o fornecedor e tu tem acesso a isso. Então, a gente vê muito essa mudança porque antes, eu escolhia quem ia comprar de mim como fornecedor, e agora eu tenho muita concorrência porque qualquer pessoa pode comprar de qualquer lugar do Brasil inteiro. Então tu começa a ter mudanças muito, aceleradas por tecnologia e informação, que antes a gente não tinha, e que se as empresas não se adaptarem, a chance de ter um problema é grande, né. Sim. E hoje, Gui, dentro das empresas que vocês atuam, que vocês acompanham, né? Como que as empresas estão lidando com esse movimento? Porque vamos pegar um exemplo bem simples, a gente comenta em vários podcasts, né, a gente passou por um momento de aceleração, que foi
Pandemia. Pandemia, né, 20, 21 acelerou, e 22 não precisava, era só estar no né, digital, não precisava fazer nada. todo mundo, muitas empresas cresceram no digital. Vocês já tinham um negócio aqui nesse momento também? Sim, aliás, nós crescemos nesse momento. Cresceram na pandemia. Sim. E antes, como que era as vendas aí nesse momento? Era na própria pandemia, WhatsApp, como que funcionava? A gente trabalhava basicamente com WhatsApp. WhatsApp. O mercado não era tão exigente, igual hoje, que você tem que ter um e-commerce bem elaborado, com Uhum. um visual bem detalhado, premium. Antes não, a gente já chegou a trabalhar com envio das imagens das peças direto no WhatsApp. No WhatsApp. Uhum. Cenário bem comum, né, Gui? É normal, e é uma mudança de comportamento, de novo, o comportamento do cliente sempre empurra a mudança. A gente tá falando de, uma galera que não comprava no digital até antes da pandemia, uma galera que teve que ficar trancada em casa, as empresas com a porta fechada. Tu parou de gastar com restaurante, com viagem, com uma série de coisas. Hum. E aí tu aprendeu a comprar no digital. E as empresas com as portas fechadas falaram: "Cara, o que que eu vou fazer?". Então, era muita demanda, mais gente gastando dinheiro no digital, porque gastava menos na rua, né, e as empresas, cara, era só ter visibilidade. Então, na época, né, gestor de tráfego, essas coisas, cara, era simplesmente trazer visibilidade pra marca. A demanda era tão grande e tinha pouca marca ainda posicionada, que crescer foi meio que natural, assim, era só aparecer, né. E hoje a gente vai ver que é um desafio enorme, porque as pessoas que aprenderam não compravam e aprenderam a comprar, agora estão cada vez mais exigentes. Por quê? Exigentes. Uhum. É o básico bem feito. O bem feito antes era uma conversa no WhatsApp, um disparo de um catálogo e era bem feito. Hoje o bem feito é se tu não tem um e-commerce, se tu não me deixa escolher os produtos na hora que eu quiser, seja 10 da noite ou 5 da manhã, eu botar num carrinho, comprar e fazer o pedido, se eu tiver que depender de uma vendedora me atender só no horário que ela pode, cara, Perdeu a venda. tá morto, Uhum. sabe? Então é muito isso, assim, é tu ter os canais, que são os canais comerciais. Ah, tu quer ser atendido no WhatsApp? Até porque todo mundo não vai comprar no e-commerce. Sim. Tu tem que ter esse canal. Tem que ter a vendedora atendendo, e a vendedora tem que ser treinada pra aumentar a taxa de conversão, assim Uhum. como o e-commerce, né? O e-commerce é taxa de conversão. Caiu lá, como é que eu aumento taxa? Melhorando ele, mais Uhum. fotos, mais vídeo, menos objeção, mais descrição. Então, no fim é sempre o comportamento que muda o mercado. Uhum. E até dentro disso que tu comentou, Gui, até eu estava hoje no almoço, né, aquelas ideias, né. Vamos pegar um exemplo, tem um cliente nosso que ele vendia só pelo WhatsApp, funcionava, né, mas a gente depende de vendedor, uma pessoa. Sim. E atrás de uma venda, né, por mais que exista tecnologia, como esse comentário, vai existir pessoas, mas uma pessoa, hoje a gente sabe que um vendedor interno ou externo vai ter um salário, vai ter férias, 13º, às Fica vezes, doente, fica doente, N normal. fatores, né. Mas tem um cliente que trouxe uma questão bem interessante: "Poxa, eu coloquei o e-commerce, eu coloquei levei as vendas que estavam acontecendo no WhatsApp para o site, mas o meus nu meu minha linha final lá, o meu lucro diminuiu. Eu prefiro ter um vendedor do que ter um site". E aí eu acho que é um ponto que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma aqui. Cara, não é, tu não tem que ter só um e-commerce. Entra dentro do que a gente falou, marketplace, tu pode vender pelo site, tu pode vender pelo marketplace, pode vender pelo WhatsApp, mas é saber em que momento da jornada o WhatsApp vai entrar. E isso hoje tem ferramentas que conseguem automatizar muito o processo de uma qualificação, principalmente no atacado, né, que é Com diferente do certeza. varejo que a gente vai comprar para consumo próprio. Como que funciona isso na prática hoje, tanto na Selena, tanto na operação, Gui, que vocês ajudam os clientes? Que é Fazer a pergunta para os 2 Gui, né? Pode Essa falar. questão dos múltiplos canais, né, eu vejo na prática mesmo o padrão de cada consumidor. Tem clientes que preferem fechar a compra no WhatsApp, preferem mandar print da peça. Outros clientes já estão acostumadas mais pelo e-commerce mesmo. Então, realmente, tem que ter, não adianta só focar em um, Uhum. tem que ter essa variação mesmo. E isso, Gui, dentro do comportamento que tu analisa desses clientes, é muito devido à comodidade? Um exemplo, né, às vezes é mais prático, vou mandar uma foto, vou falar, estou falando com alguém, quero me sentir atendido, né, quero ter uma atenção. Ou tu percebe que é talvez até, assim, a diferença de gerações, né, a gente sabe que a geração mais nova entra lá no TikTok, paga mais caro do frete do que aperta o 2 produto, vezes né, e compra. e comprou. Ou tu acha que é algo mais relacionado realmente a ter o canal disponível para atender o cliente? O que que tu percebe quanto a esse movimento? Acredito que na grande maioria é uma questão de geração mesmo. Às vezes tem que dar um Geração. auxílio melhor ali no e-commerce ou até mesmo no WhatsApp. Uhum, Então acredito que seja algo bem que determina isso. uhum.
Isso também, né, acho que entra dentro do que tu trouxe, né, que antigamente o pessoal vinha, um exemplo, pra Limeira, Guaporé, vinha com os ônibus, né, aí descia ali, já tinha o guia: "Ó, agora eu vou te levar em todos esses fornecedores", já ia já tinha um caminho pré-definido. Exato. Hoje tu vai lá no Google, atacado de semijoias. Se tu entrou o cliente entrou no site e não entendeu um diferencial logo de cara, clica no X ou no celular só E Vai para tchau. o próximo. e vai para o próximo, né. Sim. E isso acontece com muita frequência. Só que cada vez quando o clique está cada vez mais caro, mais investimento a gente precisa fazer, mais, né, precisa trazer novas pessoas para comprar. Só que aí dentro desse ponto vem um ponto bem legal que o Gui trouxe, o Gui da RG, né, que é a questão da retenção da base, pós-venda. Como que as empresas de semi-joias, em geral, podem não só vender para novos clientes, mas vender para quem já comprou em algum outro momento? Boa. Eu vou, antes de responder a tua pergunta, eu fiz um vídeo essa semana, falando se vale a pena ter o ponto físico ainda. Uhum, Porque e aí até o vídeo ele não é algo tipo: "Ah, não vale a pena ter o ponto físico", pelo contrário, vale a pena ter, né. Só que de novo, a gente tem que entender o motivo do ponto físico e o histórico disso. Por que que o ponto físico era tão importante no passado? Era onde passava o maior volume de pessoas. uhum, Então a pessoa ela não encontrava o que ela queria, ela sabia que: "Ah, eu vou até Limeira, porque lá eu sei que é o local que tem as joias, e eu posso comprar", né. O que tem acontecido e o movimento é: eu não preciso mais ir até Limeira. Eu posso descobrir tudo isso antes, eu posso ir a Limeira, ou eu posso fazer uma ligação, um WhatsApp, uma compra direto no e-commerce, uhum. e eu consigo ter acesso ao que eu teria só indo a Limeira no passado. E aí a gente teve, né, até um cliente comentou: "Ah, eu vou fazer vou mudar a fachada da minha loja, e vou mudar todo o layout da minha loja". Ia gastar R$ 100.000 o orçamento. E aí eu parei assim: "Cara, olha só, quantas pessoas hoje passam na frente da tua loja e entram por dia?". Aí ele fez uma conta lá. Eu falei: "Cara, tu tá investindo R$ 100.000 num lugar que hoje os clientes só vão pra fechar o negócio, né? E tu tá colocando 2, 3 mil reais e tu não tem uma pessoa cuidando do teu e-commerce, que é hoje a loja onde a pessoa vai entrar antes de ir até a tua loja física, né? Então, não é sobre fechar a loja física ou não. A questão, quando a gente fala de ponto físico, é que o tráfego que antes era os melhores pontos físicos, ele mudou para o digital. E na verdade, tu tem que convencer primeiro o cara no digital a ele ir na tua loja. Esse é o grande segredo, né? Falando de marketing, posicionamento, ponto físico, isso que a gente tá comentando. Sobre a questão de CRM, hoje, né, eu posso dizer que é o ouro que a maioria das empresas, principalmente do mercado de joia, ele não olha. O que eu quero dizer com CRM? É tu entender que o cliente novo ele tá cada vez custando mais caro, né, pela concorrência, pela confiança, por uma série de coisas. E, virou um costume, e aí é uma cultura de empresa, olhar sempre para o cliente novo. Eu tenho que trazer demanda, eu tenho que trazer demanda, eu tenho que trazer demanda. Só que daí a gente chega nas empresas e fala assim: "Tá, beleza, quantos clientes tu tem que tu já vendeu? Pega aí os últimos 3 anos". Aí o cara vai olhar lá: "Pô, eu vendi pra 5.000 pessoas". Legal. Agora faz um filtro aí pra quem tu vendeu nesse ano agora, de janeiro a junho. Tu vai ver a base ativa do cara é de 200. Os outros 4.800 ele nunca mais vendeu, Uhum. ele não sabe por que ele vendeu, porque parou de vender, ele não sabe o que aconteceu com a base dele, que é a base que já comprou em algum momento e é a base mais, hã, confiável, vamos dizer assim, né, e mais barata. Então, o que que a gente recomenda? Primeiro, tu ter rotinas pra não deixar essa base esfriar. O que que são as rotinas? Ah, eu vendo para atacado, né, um exemplo. O atacado geralmente tem um tempo de compra aí de 45, 90 dias, a depender, né, do tipo de cliente e do produto. Beleza. Se o meu é 45 dias e o Ian compra a cada 45 dias, eu tenho que saber que com 40 eu tenho que chamar o Ian. Então, uma rotina que tu pode colocar é: quando fechar 40 dias da compra, eu preciso chamar essa pessoa e entender. Tá vendendo bem? Como é que tá o estoque? Tá no fim? Tá acabando? Não tá vendendo e tal? Pra entender quando que esse cara vai comprar de mim de novo. Só que se tu fizer isso todos os dias, pensa assim: hoje eu tenho 10 dias que deram 45 dias ou 40. Hum. Amanhã eu vou ter mais 8. Depois de amanhã eu vou ter 12. E cada dia que passa, tu tem um X número de pessoas ou de empresas que tá passando do tempo de compra que tu deve ativar. Hoje a gente vê, olhando pra CRM, que geralmente é um time comercial que trabalha geralmente reativo, né? É
atende 1000 clientes e quem mandar o pedido Show. é quem eu vou atender. Uhum. Mas não tem aquele, tá, mas espera aí, esse aqui que parou de comprar, por que que eu não chamei ele? E esse aqui que tá há 90 dias. E esse aqui que foi meu melhor cliente no ano passado e isso passou a compra comigo ou diminuiu o quanto que ele comprava comigo e eu nem percebi. A galera deixa de olhar pra isso, que é o dinheiro limpo, Uhum. e fica pensando, tem que botar 10 mil em tráfego, tem que contratar influenciador, tem que ir pro marketplace, tem que não sei o quê. Cara, para e olha pra tua base. O dinheiro que tá na tua base é a margem que vai sobrar pra tu aumentar investimento em marketing. Sim. Então, E aí tem até uma estratégia legal que o Gui trouxe, que eles usam até na prática, né? Que eu vi isso acontecendo muito assim, acelerado no mercado de atacado. Que é o cliente entrou, fez a primeira compra, né? Essa questão que tu comentou do pedido mínimo, cada vez mais a gente já sabe, né? Que tá diminuindo. Sim, Mas nesse meio tempo, o cliente comprou. Ele tem o tempo de vender, de toda a cadeia acontecer. Só que às vezes acontece de ter uma reposição ou até mesmo uma tendência que tu lançou. sim, uhum, Antes tu não permitia ele comprar de novo sem ele atingir o mínimo. Hoje exatamente. tu permite ele recomprar de uma forma fácil. claro. Sim. Em quanto tempo hoje quer na Selena? Ele pode comprar sem um pedido mínimo aí depois A é gente uma não estipula não estipula? tempo, porque a gente quis desburocratizar essa parte da Legal, reposição. Não significa que a pessoa vai comprar hoje 2 peças, que ela precisa com urgência, que ela não vai comprar daqui a 1 mês um pedido normal. legal. Então a Ela gente tentou ela só paga só tem uma vez o pedido mínimo, depois ela pode ir comprando isso, sem o pedido isso mínimo. mesmo. Porque não, aí que tá, trabalho base não faz sentido tu, vou limitar a Exatamente. pessoa a fazer um pedido de 1000 de novo. Cara, se ela Uhum, precisar de 2 peças, eu tenho que mandar as 2 peças porque eu tenho que reter ela na minha base. uhum, É Sim, mais uma vez que ela tá comprando de mim, que ela tá falando comigo, que ela tá me dando dinheiro. E no fim a gente começa a olhar o quanto essa pessoa deixa de dinheiro ao longo do tempo, né? uhum. O qual é a média dessa empresa que tá deixando dinheiro comigo. Eu tô aumentando o tempo ou eu tô diminuindo o tempo, sabe? Então, enfim, o olhar pra base hoje quase ninguém faz. E é um olhar hoje que vale muito a pena. Pra ter uma ideia, quando a gente olha pra empresas maiores que tem time comercial 3, 4, 5 pessoas, geralmente é tudo misturado, né? Chegou uma demanda nova, cai pra um. Chegou um contato novo, cai pra outro. Uhum. E assim vai fazendo randomicamente, né? O que a gente orienta? Não, isso é zero eficiência. Então, se tu tem um time comercial hoje de 2 a 3 pessoas e tu tem um trabalho ativo de aumento de base, bota uma pessoa só pra atender o cliente novo. Por quê? Se eu tô atendendo novo e a minha base, eu não eu vou dar prioridade pra Sim, quem tá me fazendo pedido e não pra quem tá chegando, porque eu nem sei se ele vai me fazer sim. pedido. Então, se eu boto uma pessoa só olhando pra isso, eu tenho mais eficiência. Pô, chega a demanda, essa pessoa atende só essa demanda Hum, e vai fechando. Vai fechando, enquanto essa trabalha só a base. Eu boto mais dinheiro, vem mais demanda, eu boto mais uma pessoa, daí eu tenho 2 pessoas só trabalhando a demanda nova, minha base vai aumentando, eu tenho mais uma pessoa só trabalhando base. Então, quando tu chega no momento de ter 3 pessoas, geralmente separa isso, uma trabalha só a base nova e a outra trabalha só base antiga, porque essas aqui vão parar pra olhar e pensar nessa galera que não tá, né, agindo de maneira ativa e eu consigo reativar elas, sabendo que, pô, ela não comprou. Então, passa pra mão do comercial, o aumento de receita e não fica esperando o pedido chegar, né. sim. bacana. É, E esse é o segredo para o crescimento ao longo prazo, né. Porque se você focar só nas atuais clientes, você não vai manter sempre na mesma. exato, Mas focando em novas e mantendo as atuais clientes, você vai ter um crescimento ao longo prazo. exato. Uhum. E queria entender também contigo, quando é até engraçado, né, quando eu vou falar, né, eu vou falar com o Gui, não, é outro, né, a gente vai fazendo essa jogada aí. Gui, quando tu realmente decidiu ir para o e-commerce, né, hoje tu trabalha com a BW, tem RG que tá todo esse suporte que a gente tá comentando, mas eu lembro que quando estava em negociação comercial que foram vários desafios, né, Sim, escolher uma plataforma, qual que é a plataforma ideal, qual que é o investimento ideal, né, tu vendia muito por catálogo, né, por sim. por WhatsApp, como tu Uhum. comentou, e talvez muitos que estão assistindo vão se identificar. Tem uma loja física, vende somente por marketplace, principalmente daqui a pouco tu vende só pelo WhatsApp, tem grupo VIP, tu vai se identificar com isso, porque é um momento bem decisivo, que tu precisa estar cercado por bons profissionais e parceiros, né. Com certeza. E hoje o mercado, ainda mais vamos pegar assim, não só o mercado joalheiro, mas o mercado digital, ele vende que tudo é muito fácil, né? Uhum. Que todo mundo vai vender uma semijoia e vai sair lucrando. A gente sabe que tu vai criar uma plataforma, tu vai vender 1 milhão no outro dia. Infelizmente, faz parte do jogo. Como que foi esse momento? O que que tu analisou, assim, que foram diferenciais para te realmente até escolher a BW nessa jornada Sim. e depois se conectar com a RG?
Foi um momento de muita dúvida, né, eu fiquei com muito receio, assim, do que seria, que a gente não sabe o que tá por vir. Mas eu realmente antes tinha esse pensamento: "Eu vou criar um site e vou vender muito mais". E na prática não é bem assim. Tanto é que eu, antes da RG, eu montei o site lá de qualquer jeito, achei que estava bom, e depois que eles fizeram a análise, me apresentaram recursos, sim, eu vi que é totalmente diferente. E foi hoje realmente tá andando bem, a gente tem um design bacana, mas não é assim tão fácil. É uma A gente decisão precisa, difícil, né? sim, É abrir uma loja, né, Gui? É é uma abrir uma loja. loja nova. Uhum. E na questão de escolher a BW, eu escolhi pelo suporte, pela quantidade de aplicativos disponíveis, né, Uhum. para mudar realmente a experiência do cliente. E realmente, eu abro ali um ticket por semana, pelo menos, e eles estão sempre de prontidão para resolver. Que legal, a gente fica feliz também em saber, né, e eu acho que muitos vão se identificar com o que tu tá passando, porque a BW hoje, ela não é só uma plataforma, mas a gente também tem todo um compromisso com o cliente, que é a venda. É ajudar o nosso cliente a vender melhor, vender mais na internet. E isso só se faz através de atendimento próximo, proximidade com o cliente. Com certeza. E quando tu fala até a questão de aplicativos, é um ponto bem importante, porque como a gente é muito focado no segmento joalheiro, até nos perguntam, a BW só tem nesse segmento? Não, a gente já tem outros segmentos, mas o nosso core, nossa especialidade, nós estamos em Guaporé, é o polo das semijoias, Limeira, nós temos muitos clientes aqui também, em São Paulo. A gente fala de respirar. Eu respiro o segmento. Uhum. A gente conhece toda a cadeia, né? Então, o mercado mesmo passou por mudanças que, cara, uma vez vender bruto na internet, Era nunca vão ver. Surreal. Era né, a gente nunca Aham. imaginava. A gente conseguiu com o tempo, vem cada vez mais ajudando as empresas a digitalizar, mas passa por esse momento de decisão, de incerteza, né. e E tem o muita gente vendendo bruto volume alto já, né? volume alto, né. Volume alto. Pra quem não sabe o que é bruto, é a peça antes de receber um banho, seja em prata, seja em ouro, uma folhação, né. Exato. Mas o pessoal acha que fala, né, É, o bruto que é o bruto, né. bruto é feioso, assim. É, Não, não, é só um processo anterior. é a camada anterior. Legal. E pessoal, a gente sabe que não só o mercado joalheiro, mas o mercado como um todo, ele tá até a gente comentou um pouquinho de com incerteza, né, Gui. Hoje, se tu pudesse dar uma dica, assim como com o Gui tá fazendo esse trabalho contigo da Selena, como se adaptar, como se reinventar nesse momento de tantas incertezas, não só econômicas, né, mas até mesmo do nosso próprio segmento joalheiro, ele vem passando por transformações. Como se reinventar? Que eu vejo, né, e assim, acho que quando a gente entra na empresa, a primeira coisa que a gente faz é o famoso diagnóstico, para entender contexto no fim do dia. Porque a tecnologia nos trouxe muita informação e nos trouxe muita desinformação, né. E aí a gente vê, principalmente grandes influencers, autoridades, enfim, que de novo, eles estão mais preocupados em vender sua mentoria, o seu curso e o seu e para botar dinheiro, né, no caixa deles, do que de fato se preocupando em quem realmente tá do outro lado. E aí quando a gente olha pra isso, a primeira coisa é: cuidado com o que vocês enxergam do mercado. Porque, por vezes, até o colocar fogo no parquinho Hum, é exatamente pra te gerar essa ansiedade de: "Cara, eu tô sim, fazendo tudo errado, eu vou fechar, não funciona e tal". Então, geralmente, quando a empresa chega pra nós deixa eu entender esses 3 pilares. Porque eu não entro dentro de produto, eu não entro dentro da parte financeira, não olho DRE, isso não é uma coisa que é minha hum, a nossa autoridade, né. Então, nós somos em mais de 20 pessoas lá, o nosso foco é marketing, comercial e pós-venda. Como que eu faço a empresa sair de X para 2x, 3x, 4x ao longo do tempo, né, de maneira estruturada. Então é muito difícil, assim, hoje o dono, principalmente, às vezes por falta de conhecimento, ele enxergar o negócio dele. Então a gente para lá, olha só, vamos separar aqui marketing. O que a gente está fazendo de marketing? Quais são os canais que a gente tem? Qual é o resultado que isso está gerando hum, para o comercial? Beleza, quando a gente olha para o comercial o que o comercial tá fazendo? E aí, quando eu falo comercial, como eu disse, né? Nosso e-commerce. Qual é a taxa de conversão do e-commerce? É 1%? É 2%? É 3%? É 0,5%? Legal. O nosso WhatsApp. Porque às vezes a galera diz assim: ah, vale mais a pena eu trazer no WhatsApp porque eu vendo mais. Às vezes não. Às vezes, quando tu vai medir, a tua taxa de conversão de WhatsApp é até menor do que o próprio e-commerce, né? E aí, quando a gente olha pra isso, se a minha taxa de conversão tá ruim, o que eu tenho que mexer no e-commerce pra melhorar?
É mudar produto, é responder Frete. dúvidas, é frete, é o checkout, enfim. E a parte de pós-venda. Então, como a gente olha pra isso entendi o contexto desse cliente. E aí, por que que eu entendi o contexto? Um exemplo. Se eu pego uma empresa que tá começando hoje, eu não tenho base pra trabalhar. Ou seja, eu tenho que deixar muito claro para o cliente que nós vamos ter que injetar dinheiro Hum. para trazer demanda qualificada, para converter o máximo possível, para começar a trabalhar a base, para ter mais dinheiro limpo. Agora, o cliente chegou lá e falou assim: cara, eu tenho 20, é uma empresa de 20 anos, eu tenho 30 mil contatos que eu já fechei aqui, qual que é o trabalho? Vale a pena botar dinheiro em marketing? Talvez não, vale a pena Hum. começar. Deixa eu olhar a CRM, deixa eu olhar para tua base. Como é que a gente faz ações para gerar dinheiro dentro da base que vão injetar dinheiro em marketing, que vai aumentar esse volume? Então é muito sobre contexto, Hum. sabe? Então a primeira coisa que eu faria se eu fosse dono de uma empresa hoje, seja do nicho de joias, seja do nicho de moda, deixa eu entender o meu contexto nesses 3 pilares. O quanto cada pilar tá gerando o resultado que precisa, né? E aí depois eu tomo as decisões. Ah, eu vou ir pro influenciador, né? Hoje, por exemplo, uma estratégia legal que a gente vem fazendo lá, olhando pra marketing. A gente sabe que o custo de aquisição tá muito alto. E tá alto pra todo mundo. Sim. Como que eu faço uma empresa de joia e uma empresa de moda dividir esse custo? Pô, eu tenho que fazer um lançamento. Será que não vale a pena, em vez de eu gastar 20 mil reais, eu gastar 10 com falando de joia e a de moda gastando mais 10 e a gente fazer um cross de base, divulgar os e-mails, criar grupos específicos trocando base e isso vai ficar muito mais barato para as duas? É uma estratégia. Então, depende do momento e do contexto, a tua empresa ela tem cenários diferentes. Ah, eu sou uma indústria. A indústria geralmente ela tem dinheiro porque ela tá abrindo um novo canal que é o e-commerce. Não, eu estou abrindo como modelo de venda online. Tu não tem a indústria por trás para injetar dinheiro. Então, é um outro tipo de trabalho. Então em que contexto eu estou inserido? Aonde é que estão meus gargalos? Aonde eu quero chegar? E aí como eu profissionalizo isso para chegar dando um passo de cada vez. Porque às vezes, né, Ian, o cara chega para nós lá, abriu o e-commerce, faturando R$ 1.000. Cara, eu quero chegar no 1 milhão. Tá, peraí. Beleza. Mas para chegar no 1 milhão, nós temos que chegar no 20 primeiro. Do 20 pro 50, do 50 pro 100, do 100 pros 200, e aí a gente vai aumentando. E aí a pergunta que geralmente eu faço pro dono tu tem 2 formas de chegar. Do jeito saudável, olhando pros 3 pilares, ou a qualquer custo. A qualquer custo joga tráfego, dá desconto, paga Sim. influenciador, vai bater 1 milhão. Só que vai sobrar 10 mil no final. Agora, como é que eu faço isso de maneira ordenada, né? Como é que. Até porque tem coisas operacionais aí. Pô, vender 10 pedidos por dia é uma coisa. Hum. Vender 1.000 pedidos por dia É outra é outra realidade, Uhum. né? E aí a gente entra, por isso que no contexto cuidado com o que vocês escutam. Ah, eu sou atacado e vou ir pro varejo. Hoje eu faço X pedidos e eu quero fazer 8 mil pedidos. A estrutura que vocês têm hoje para fazer 100 mil de venda é infinitamente menor do que a estrutura que vocês precisam ter para fazer 100 mil de venda no varejo. É mais gente, é mais embala, é mais transporte, é mais evolução, é mais um monte de coisa. Então, é entender contexto. Acho que esse é o grande segredo. E aí, obviamente, tu ter os parceiros certos. Cara, vai pra uma plataforma qualquer que tu não consegue suporte. No fim do dia, né? Eu acho que só abre no parênteses aqui, a gente é parceiro há 3 anos. Hum. E eu, na posição que eu tô, a gente é assediado por plataformas a todo momento, Uhum. né? Quando eu busquei vocês lá 3 anos atrás, qual foi o movimento? Deixa eu entender, quando der o BO, com quem que eu vou falar. Porque no fim do dia é isso. É o que o Gui tá falando. Quando eu abrir o chamado, quem é que vai resolver? Porque no fim do dia as plataformas praticamente são todas muito Sim. parecidas. Agora cara, quando eu tenho esse problema, quem é que resolve, em quanto tempo, e tu fica à mercê de suporte. E aí acho que vocês, na minha opinião, obviamente é a plataforma em si, mas o acompanhamento próximo e a preocupação com a escala do cliente é o que me fez ser parceiro da BW. Então, não tem outros parceiros de plataforma. E não tenho, não é porque eu não teria. É porque existe uma troca importante de quando o meu cliente tiver um problema, eu sei que eu posso contar com vocês. Hum. E eu não vou indicar alguém que quando der problema eu não tenho com quem contar. No fim do dia é Sim. mais ou menos isso. É a confiança, né? É a confiança. E até vou aproveitar, Gui, essa deixa aqui. A gente tá lançando, iniciamos a primeira turma do BW Educação. Esse é um movimento muito legal que a gente tá fazendo, Gui, porque começou a tua jornada, surgem N dúvidas, né? Sim.
E que nem o Gui falou, todo mundo quer vender 1 milhão, todo mundo quer vender 10, mas para te vender 1 milhão, tu tem que primeiro vender R$ 1.000. E a gente tá fazendo justamente esse movimento, que é a trilha do 0 ao 10. Como destravar esses primeiros números? Porque enquanto tu tem tempo para ficar pensando e não focar, e não lá embalando pedidos, alguma coisa não tá certo no teu negócio. É assim que a gente acredita. Exatamente. Tem que estar focado a atender o cliente, a embalar pedido, a despachar, melhorar a troca. Porque quando chegar, que nem o Gui falou, cara, 200, 300 mil, até mais, às vezes menos que isso, é problema de troca, é problema de evolução que acontece, É, frete. atendimento, é automatização, mas isso faz parte da jornada digital. E eu acredito muito que a BW, como agente da transformação que a gente fala, né, a gente tem essa missão de ajudar o nosso cliente a educar para que ele tenha melhores resultados. Sim. Sempre os exemplos bem simples, né? A plataforma é igual uma Ferrari. Não adianta ter uma mais bonita, mas eu não consigo colocar no paralelepípedo. Uhum. Não adianta nada. Daí andar em cima de um guincho não faz sentido, né? Só pra bonito, daí tem que ter um carro antigo, alguma coisa assim, né? Mas enfim, pessoal, a gente tá quase chegando ao final e a gente teria assunto aí pra falar horas, né? Sim. Até a gente amanhã tem um evento super bacana, que é o BW Day, é um evento voltado pra educação, pra ajudar o cliente a vender. E Gui, queria fazer uma pergunta e até pra finalizar aqui a nosso podcast, depois eu vou fazer pro Gui também. O que que tem sido a grande transformação hoje da Selena? Cara, a BW trouxe pra mim muitas possibilidades, né. Eu falei que eu abro muitos tickets, né, por semana, Uhum, mas não é nem por problemas, é por ideias mesmo que eu tenho e, por exemplo, semana passada eu vi um site que tinha lá de atacado, que tinha o botão baixar fotos, que é algo que a cliente quer, uhum. né, pra divulgar, pra pegar pedido. E na BW não tinha. Eu fui lá, abri o ticket, falei sobre isso, e eles não tinham essa opção. Mas assim, no outro dia já tinha disponível pra mim. Então tem sido, assim, maravilhoso mesmo. Tem Que aberto legal. muitas possibilidades no design, em tudo. E isso até parece uma coisa simples, mas ela é bem transformadora, Sim, porque tenho certeza que os teus clientes pediu no WhatsApp, sim, com certeza, faz a diferença. ainda mais o atacado, né, vai usar a foto para Algo revender. Comportamento. essencial, é. Comportamento, legal. E o meu amigo Guilherme Moura, pra gente fechar com chave de ouro, faz teu pitch. Faz seu pitch. Essa é boa, né? Faz teu pitch, Faz teu pitch. faz teu pitch. Não, não. Pra gente fechar com chave de ouro, Gui, que tu pode dizer para essa indústria, seja atacado, seja varejo, que tá nesse momento de incerteza, o que fazer de diferente? Para fechar, para chegar numa Black Friday, vamos colocar um marco temporal, Uhum. para chegar numa Black Friday 2026 com um resultado diferente do que tá tendo hoje. Independente do faturamento, porque todo mundo quer vender mais. Sim, Mas como lucrar melhor? boa. Aí a gente começa com as divisórias, né. Primeiro, pro atacado, a Black Friday não é em novembro, né. E aí o cara vê Black Friday em novembro pro atacadista. Atacadista tem que estar fazendo Black Friday 2, 3 meses antes, porque é o tempo da pessoa comprar, botar na loja e ela vai fazer a Black Friday no mês de novembro. Então, o atacado ele tem que se mexer antes e o varejo, obviamente, aí aproveita-se o mês de novembro. Mas, falando de Black Friday em si, o penso é como que eu construo base a partir de agora e como que eu já compro bem a partir de agora, como que eu enxergo quais são os produtos que mais eu tenho taxa de conversão, saída, se eu vou fazer lançamento, não vou fazer lançamento, pra me preparar pra isso. Mas se eu fosse montar um plano hoje, tô começando, tô parando hoje pra olhar para o meu negócio. Deixa eu entender um diagnóstico. Deixa eu entender o que eu tô fazendo de marketing. Vai escrevendo. Faz assim, ó, marketing, comercial e pós-venda, um risco em cada um deles. O que que eu faço de marketing? Quanto que eu invisto? O que que eu tenho de ações? Meu site, meu WhatsApp, meu direct, meu representante. E no fim, o que eu tô fazendo de ação de pós-venda. Se tu já é uma empresa com mais tempo, começa da direita pra esquerda. Começa olhando primeiro pra tua base. Pô, eu tenho uma base, como é que eu separo a minha base? Como é que eu trato o meu cliente VIP de maneira diferente? Como é que eu aumento minha receita dentro da base? E como é que eu entendo o que a minha base quer para a Black Friday? Né? Que esse é a grande Hum, questão. Às vezes a gente tira da nossa cabeça que lá na Black eu vou lançar um produto. hum. Ou vou lançar uma coleção X. Tu já tem a tua base validada. Pergunta pra tua base primeiro. Muitas empresas fazem a pré-Black
Uhum. Não é à toa, é pra validar se os produtos que eles estão pensando vão ser assertivos lá na hora do lançamento. Então, é muito pra isso, assim, eu olharia pra faria um olhar de: "Tá, deixa eu sair do que eu tô imerso, né, hã, olho para o mercado, ou olho pra minha empresa pra entender esses pontos", e aí, né, não é pitch, mas é pitch. A gente tem auditoria de lucro, a gente escolhe 3 empresas por semana pra fazer essa análise gratuitamente, então a gente não cobra, né, e parceiros BW, então é um detalhe Uhum. importante também, né. Se uma empresa nos procura que não é BW, a gente cobra que é tipo um diagnóstico. Quem é parceiro BW, a gente faz de maneira, gratuita. Mas é esse olhar de como que eu olho profissionalmente como eu tô, e como que eu penso e vejo os gargalos que eu Hum, posso ir mexendo. Então, faria isso, que é o olhar de cima, assim, acho que é o primeiro ponto, sabe. legal. E dentro dessa questão que tu comentou de Black, eu não posso deixar de comentar que é uma oportunidade. Quando a gente faz uma Black Friday, é o momento que tu adquire muita base. Tu vai agora é esse momento aqui de vamos colocar de julho em diante, tu vai adquirir base, Se tiver estratégia, se né. tiver Não é estratégia, só né. botar o banner preto É, e achar que tá achar em que Black tá Friday, fazendo né. é. Mas, é aproveitar tudo aquilo que a gente já falou antes. Cara, tu construiu uma base o ano passado. Aquela base que não comprou lá em 2025 ou comprou, ela precisa voltar para o site esse ano, Uhum. porque é um investimento que tu já fez. E aí eu vejo também muito pessoal fazendo isso: "Ah, eu vou fazer a Black, eu vou gastar em Meta, vou gastar em Google, né, mas e a base que tu construiu?". "Ah, mas como que eu faço isso?". Cara, hoje tem ferramentas que fazem automação de WhatsApp, tu pode mandar uma Uhum. API, né, não pelo amor de Deus, né, não não façam sem o WhatsApp oficial que vai banir É, no tem 2 coisas que vai acontecer, né. O banimento é certo, né. é, essa não tenho dúvidas, né. Utilizem ferramentas, mas é um canal que dá pra fazer cara, hoje a gente consegue trabalhar muito o aplicativo pra recompra, notificação push. Isso é uma coisa que a gente, nos últimos anos, quebrou esse paradigma, porque, cara, tem um aplicativo, era só grandes players, é um investimento absurdo, hoje é muito acessível. Então quem é cliente BW, se ainda tu não vende só pelo aplicativo ou tá com dificuldade de melhorar a tua recompra, fale conosco, conheça melhor o aplicativo da BW, que é uma solução muito legal que tu consegue trabalhar cupons de desconto exclusivo, promoções exclusivas no aplicativo e segmentar ainda mais a tua base para vender pela internet e vender pelo teu aplicativo próprio da tua marca. A gente tem um case aí entre os 180 mais baixados da categoria de compras, então é bem, Bacana. bem legal. Pessoal, para finalizar, quero agradecer pela disponibilidade de vocês. Tenho certeza que quem está assistindo, seja de noite, de dia, né, vai ter um conteúdo super bacana. Quem não conhece a Selena também, pesquisa lá o site. É uma marca super bacana do segmento joalheiro que tem feito a diferença para empreendedoras, né, que estão buscando também comprar, revender. Isso. Uma marca atacadista e super bacana. Nosso parceiro aí da RG, nem tenho palavras, né, de sempre conosco aí, seja em evento em Guaporé, em Limeira, Aonde estiver, nós aonde estamos, né. tiver, a gente tá fazendo Fórum. eventos, né, fórum do e-commerce também. Inclusive esse é um evento que também eu acho que vai ser um divisor, né, vai ter uma palestra do Gui dos Guis, né, a dupla de Guis Estaremos juntos lá. Exato. fazendo uma palestra, então acompanhe, acompanhe as redes sociais da BW que a gente tá cada dia mais buscando trazer inovação. E quero deixar uma provocação final aqui, se tem uma loja física, ou tu já tem um e-commerce que fatura acima de R$ 50.000 por mês e tá precisando melhorar a tua taxa de conversão, tem recursos que talvez tu não tenha ainda na tua plataforma, eu vou fazer uma análise gratuita do teu site. Clica aqui no nosso link, que a gente vai marcar uma agenda e a gente vai falar melhor como pode melhorar a tua conversão, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Fechou. Valeu. Fechou? Obrigado. Valeu, Obrigado. gente. Valeu.